A cidade de Eldermoor sempre esteve envolta em um silêncio perturbador. Aninhada no fundo de um vale, era um lugar onde o sol raramente parecia alcançar, como se estivesse envolto em um crepúsculo perpétuo. As casas, em sua maioria antigas estruturas vitorianas com pintura descascando e tábuas do assoalho que rangiam, erguiam-se juntas, suas sombras se estendendo como garras agarradas. O carro da Clara avançava lentamente pela rua principal deserta, seus faróis cortando a névoa densa que se agarrava teimosamente à cidade. Mesmo à luz do dia, Eldermoor parecia pesada, carregada por um peso invisível. Ela podia sentir no ar uma tensão palpável que lhe dava coceira na pele. Ela esperava que retornar à sua cidade natal trouxesse uma sensação de paz, uma pausa do caos implacável da cidade grande. Em vez disso, ela sentiu um desconforto crescente, uma sensação de pavor que se acumulava em seu estômago. Eldermoor era um lugar de segredos. Ela podia sentir isso em seus ossos. E esses segredos estavam começando a se mexer. As primeiras noites de volta à sua casa de infância foram as piores. O sono, sempre um amigo volúvel na melhor das hipóteses, agora parecia determinado a abandonar Clara completamente. Ela ficava acordada por horas, ouvindo a velha casa gemer e se acomodar ao seu redor. Cada rangido das tábuas do assoalho, cada farfalhar do vento nos beirais, amplificando sua ansiedade. Não era só a casa. Era o silêncio da própria cidade que era enervante. Um silêncio tão profundo que parecia opressivo, quebrado apenas pelo latido ocasional de um cachorro à distância, um som que só servia para destacar a quietude não natural. Clara se viu desejando o zumbido reconfortante do trânsito, as sirenes distantes, qualquer lembrete de que o mundo fora deste vale ainda existia. Ela tentou de tudo para combater a insônia, leite morno, fitas de meditação, até contar carneirinhos. Mas nada funcionou. Assim que fechava os olhos, sua mente disparava, atormentada por um medo sem nome que a deixava sem fôlego. Havia algo errado em Eldermoor, algo insidioso que parecia infiltrar-se em seu próprio ser, alimentando-se de seu medo, sua vulnerabilidade. Os rumores começaram sutilmente no início, sussurros trocados em voz baixa na lanchonete local, olhares preocupados compartilhados entre os corredores do supermercado. As pessoas em Eldermoor estavam tendo pesadelos, sonhos vívidos e aterrorizantes que os deixavam esgotados e abalados, com muito medo de fechar os olhos novamente. Clara, com sua própria insônia se agravando a cada noite que passava, não conseguia se livrar da sensação de que esses pesadelos estavam conectados à atmosfera opressiva da cidade. Ela começou a notar as olheiras sob os olhos dos moradores da cidade, a maneira como eles pareciam se encolher nas sombras, suas vozes tensas, com um medo que eles não conseguiam articular. Uma noite, enquanto ajudava a Sra. Henderson, sua vizinha idosa, a desfazer as compras, Clara ouviu uma declaração assustadora. A Sra. Henderson, com a voz trêmula, confidenciou que sua neta havia acordado gritando, alegando ter visto figuras sombrias à espreita em seu quarto. Clara tentou descartá-lo como um pesadelo de criança, mas as próximas palavras da Sra. Henderson lhe deram um arrepio na espinha. É como as histórias antigas, querida, aquelas sobre as bruxas e a maldição. Seção 4. A Marca do Coven. A menção de bruxas e maldições tocou um acorde profundo dentro de Clara, despertando memórias e medos que ela pensava ter deixado para trás. Minha avó costumava me contar histórias sobre a história de Eldermoor, contos sussurrados ao redor de lareiras em noites de tempestade. Ela falava de tempos antigos, quando a magia era temida e respeitada. Contos de um coven de bruxas que já residiram no vale, mulheres acusadas de praticar magia negra, que foram finalmente caçadas e queimadas na fogueira pelos moradores aterrorizados. Essas histórias sempre me deixaram inquieta. Clara sempre descartou essas histórias como folclore, lendas inofensivas destinadas a assustar crianças. Ela nunca acreditou que houvesse verdade nelas. Mas agora, diante do medo palpável na cidade e de sua própria insônia crescente, ela se viu questionando tudo o que pensava que sabia. As histórias de sua avó começaram a parecer mais reais.
Movida por uma mistura de medo e curiosidade mórbida, comecei a pesquisar a história de Eldermore. Queria entender se havia alguma verdade por trás das lendas. Passei horas na biblioteca local, debruçada sobre volumes empoeirados, procurando qualquer menção às bruxas. Cada página virada revelava mais segredos e mistérios. E eu encontrei, enterrado nas páginas frágeis de um livro de história local, um relato arrepiante dos julgamentos de bruxas, completo com um desenho tosco do símbolo das bruxas, um corvo estilizado empoleirado em uma caveira. Esse símbolo parecia ter um significado profundo. O símbolo enviou um arrepio pela espinha dela, como se uma verdade oculta estivesse prestes a ser revelada. Ela já tinha visto antes, gravado na cabeceira da cama de sua infância. Um detalhe que ela nunca havia notado até agora. A cama em que ela estava dormindo atualmente, trazendo à tona uma conexão inesperada e perturbadora com seu passado. Seção 5 Ecos de um Pesadelo. À medida que Clara mergulhava mais fundo na história das bruxas, ela sentia uma conexão inexplicável com os eventos sombrios que lia. Ela não conseguia escapar da sensação inquietante de que a história delas estava entrelaçada com a sua, como se os ecos do passado estivessem sussurrando diretamente para ela. Isso era especialmente verdadeiro quando pensava na morte misteriosa de sua mãe, um evento que a assombrava desde que era apenas uma criança. Meu pai, um homem geralmente estoico, sempre manteve um silêncio sepulcral sobre aquela noite fatídica. Ele se recusava a falar sobre o que aconteceu, como se as palavras fossem insuficientes para descrever a dor. A dor em seus olhos era uma barreira mais eficaz do que qualquer palavra dita, um muro de sofrimento que eu não conseguia atravessar. Eu me lembrava de fragmentos, desconexos e aterrorizantes, como pedaços de um pesadelo esquecido que se recusava a desaparecer. Esses fragmentos eram como peças de um quebra-cabeça que nunca se encaixavam completamente. Minha mãe, seu rosto contorcido de medo, sussurrando sobre sombras e pesadelos que pareciam mais reais do que a própria realidade. Suas palavras eram como um eco distante, mas carregadas de um terror palpável. Meu pai, tentando desesperadamente acalmá-la, sua voz apertada de desespero. E então, os gritos. Os gritos que ecoavam pela casa, deixando uma marca indelével em minha memória. Os pesadelos de Clara se intensificaram, tornando-se mais vívidos, mais viscerais, como se estivessem tentando lhe contar algo. Ela viu vislumbres fugazes de sua mãe presa em um abismo escuro, seus gritos de socorro ecoando pela mente de Clara mesmo quando ela acordava. Esses gritos eram como um chamado, um pedido de ajuda que Clara não sabia como responder. Seu coração batia contra suas costelas como um pássaro preso, cada batida um lembrete de sua própria vulnerabilidade. A linha entre sonhos e realidade se confundia, deixando Clara em um estado de constante confusão. A atmosfera opressiva de Eldermore infiltrava-se em suas horas de vigília, como se a própria casa estivesse viva e conspirando contra ela. Isso a deixava em um estado de ansiedade perpétua, sempre à beira de um colapso, tentando desvendar os mistérios que a cercavam. Seção 6. A escuridão interior. Os pesadelos não estavam mais confinados à noite. Eles invadiam cada momento do dia, transformando a luz do sol em um cenário de terror. Agora, nos momentos de silêncio, quando tudo parecia calmo, entre o tic-tac do relógio de pêndulo e o farfalhar das folhas contra a vidraça, Clara sentia uma presença constante. Clara começou a ver coisas, visões que pareciam tão reais quanto o mundo ao seu redor. Sombras fugazes que passavam rapidamente pela minha visão, como se estivessem sempre à espreita, sussurros que pareciam emanar das próprias paredes, como se a casa estivesse viva e conspirando contra mim, pontos frios que me seguiam de cômodo em cômodo, como se uma presença gelada estivesse sempre ao meu lado. Meu reflexo no espelho não parecia mais meu. Era como se eu estivesse olhando para um estranho. Meus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora pareciam vazios, sem alma, assombrados por uma escuridão que refletia o medo crescente dentro de mim. Eu estava me perdendo. Sentia isso a cada dia. Eu podia sentir isso acontecendo, como se estivesse sendo puxada para um abismo sem fim. As gavinhas insidiosas da maldição da cidade envolvendo minha mente, apertando cada vez mais.
espremendo a vida fora de mim, deixando-me exausta e sem esperança. Uma noite, levada ao limite pelo terror e exaustão, Clara decidiu que não podia mais suportar. Clara finalmente confrontou seu pai. Ela exigiu respostas, não podia mais viver na escuridão, exigindo saber a verdade sobre a morte de sua mãe, um mistério que sempre a assombrou, sobre a maldição que assombrava sua família, uma sombra que pairava sobre todos eles, sobre a escuridão que parecia estar consumindo-a de dentro para fora, destruindo sua sanidade. Pai, eu preciso saber a verdade. Não posso mais viver assim. O que aconteceu com a mamãe? Por que ela morreu de forma tão misteriosa? Que maldição é essa que assombra nossa família? Eu preciso entender para poder lutar contra isso. Seu pai, com o rosto marcado por anos de dor não dita, finalmente cedeu. Ele sabia que não podia mais esconder a verdade. Ele contou a ela sobre a maldição das bruxas de Eldermoor, um segredo guardado por gerações. Uma maldição que condenava os moradores da cidade a uma eternidade de insônia e pesadelos, um tormento sem fim, uma maldição que só poderia ser quebrada destruindo a fonte de seu poder, um artefato antigo e poderoso.